Oi pessoal, um abraço a todos. Chegamos à marca de 13 mil inscritos nesse canal, que me deixa muito contente. Obrigado por acompanhar, obrigado por seguir também esse canal em que eu pretendo postar mais conteúdo de história, política, agora com a cobertura especial da eleição presidencial dos Estados Unidos, agora nesse ano de 2024. Enquanto o Partido Republicano está na sua convenção e anunciou o J.D. Vance, que foi tema do meu vídeo de ontem, em que eu expliquei o seu passado, o presidente Biden participou de uma entrevista com o Leslie Holt na NBC. NBC geralmente tem um viés muito mais simpático ao Biden do que outros presidentes, eu diria até mesmo o Obama. Existe uma linha de defesa na NBC que você vê com vários apresentadores que não ocorreu, por exemplo, na gestão Obama. O que eu noto é que quando existiu um questionamento básico sobre a idade do Biden no período das primárias, existe uma defesa que ela começa na NBC, que ela começa tirando o peso disso, que a idade não é importante, que o Biden tem grandes condições. Aí existe um ponto de corte, que é o ponto de corte do debate presidencial em que as coisas para o Biden se complicam muito. O Biden, na entrevista de ontem, ele me surpreendeu porque ele quis passar um teor muito combativo. A voz mais fraca, ele faz várias pausas durante a sua argumentação, mas pela primeira vez, desde uma jornada que começa em abril de 2019, quando Biden se lança candidato à presidência e em 2020 venceria, pela primeira vez o Biden rompe com aquela figura apaziguadora para demonstrar na televisão ataque à cobertura midiática, e ele vai questionar também as próprias pesquisas, porque vocês devem estar ouvindo falar que o Trump está à frente nas pesquisas, e eu quero apresentar aqui num vídeo muito em breve todo o cenário da eleição agora no mês de julho. Eu quero falar sobre o swing states e também dizer, a diferença de quando você vê uma pesquisa nacional nos Estados Unidos para a pesquisa dos estados que acabam se tornando chave para a eleição. Então é diferente a cobertura no Brasil e a cobertura de uma pesquisa nos Estados Unidos. Existem vários institutos e aí você precisa pegar o consolidado levando para a discussão caso a caso. Por isso que é tão difícil você formular gráficos, você fixar também qualquer tipo de projeção, vide o fiasco que aconteceu em 2016 na tentativa de posicionar Hillary como grande favorito, que a gente sabe que não foi o caso. Então aqui o presidente Biden ele toma uma atitude bem mais combativa no que diz respeito ao debate. Antes do que aconteceu com o Trump, o atentado, que inclusive o Biden vai dizer que a expressão bullseye, de colocar o Trump na mira, foi algo que ele não deveria ter dito. Antes disso tudo, o que estava em alta, que eu estava cobrindo aqui também? Se o Biden iria sair ou não da disputa à reeleição. Existe uma pressão muito grande dentro do partido. Nancy Pelosi, existem notícias, segundo fontes do The New York Times, que o Obama nos bastidores também já falava sobre a retirada de candidatura do Biden, e aí o Biden fala que ele não conversa com Obama há algumas semanas, por exemplo. Então a gente sabe que essa relação não é uma relação boa e existem atritos nos bastidores. Mas o Biden, ele se mostrou muito incomodado com a insistência do jornalista, do Holt, de continuar questionando se ele vai ficar ou não na eleição, se ele vai concorrer. Ele diz assim, eu vou concorrer, ponto final. E aí quando ele insistia para falar sobre o debate, o Biden ele toma um viés bem mais crítico que vai direcionar para o Trump. Ele vai perguntar, mas por que vocês não desmentiram o Trump? Por que vocês não estão cobrindo as mentiras que o Trump falou no debate? Are you seeing what they saw, which was moments of, frankly, that appeared to be, you appeared to be confused? Lester, look, why don't you guys ever talk about the 28 lies he told? Where are you on this? Why didn't the press ever talk about that? 28 times it's confirmed he lied in that debate. By the way, seriously, you won't answer the question, but why didn't the press talk about all the lies he told? Well, I haven't heard anything about that. We have reported many of the issues that came up during that debate. No, you haven't. Em 2020, na campanha presidencial, o Biden lançou uma mensagem e contou com a cobertura midiática também para se mostrar como candidato da união, o candidato da paz, no que tudo que estava acontecendo num cenário bem dividido nos Estados Unidos, que ainda é repercutido e vai acontecer a mesma coisa na eleição de 2024. Hoje, o Biden ele muda essa postura. Ele vai rejeitar os ataques dentro do seu próprio partido e quando questionado ele vai dizer não, 14 milhões de pessoas votaram em mim,
Isso aqui não tem mais discussão, eu vou ser o candidato à presidência. Outras coisas que dá para notar na linha de argumentação do presidente, uma insatisfação crescente com o fato de que a cobertura midiática em torno do Trump não, na visão do presidente, né, não destaca as mentiras que o Trump conta. Então que existia na eleição de 2020 aquele fact-checking, que era um fact-checking instantâneo, e vários canais fizeram isso. CNN, a NBC fazia isso, e nessa eleição para o Biden isso simplesmente se tornou algo secundário que ninguém mais faz. Esse é o primeiro ponto de crítica. Segundo ponto de crítica, sobre o J.D. Vance, que é o candidato a vice do Trump, o Biden fala, né, vocês estão falando que ele me ataca, por que não mostram o que ele falava em 2016 do Trump, que eu até repercuti no meu vídeo anterior. Dentre tudo isso, foi uma entrevista que eu considero que ficou no mesmo tom da primeira entrevista dele pós-debate, que eu até repercuti aqui no canal, em que você vai ter um presidente que ele reconhece a preocupação dos eleitores sobre a sua idade, mas ele diz que ele se considera o presidente moderno que mais fez coisas, mais passou legislações e por isso ele quer concorrer à reeleição. Sobre as pesquisas, ele vai falar assim, não existe uma distância grande, existe uma eleição que está muito disputada e essa eleição muito disputada vai acabar culminando com uma disputa estado a estado. Então, apesar de existir várias e várias pesquisas nesses estados-chaves, em que você tem uma realidade do Trump liderando essas pesquisas nesses estados e senadores democratas vencendo os candidatos republicanos, o que gera um grande ponto de interrogação, né, do porquê que essa base não apoia o Biden, olha, esse é um ponto que o presidente ele não avança. Então é aquela entrevista para mostrar publicamente que ele está resistindo, para mostrar que ele não vai aceitar ataques dos democratas, porque ele se diz que é o presidente, né, o candidato que recebeu 14 milhões de votos nas primárias para disputar contra o Trump, e do mesmo modo já vai passar a mensagem para a imprensa que é assim, o Biden de 2020 não existe mais, aquele é um Biden candidato, agora o Biden presidente ele vai sair para o ataque também e não interessa essa questão do atentado, não interessa a repercussão de J.D. Vance, ele precisa continuar falando do porquê que o Trump não pode voltar à presidência. Então esse é um ponto, mas uma coisa que me chamou a atenção, né, existe toda uma pressão, e eu falei sobre isso, se o Biden tiver um debate igual ao que ele teve recentemente, agora em setembro está marcado o próximo debate, isso vai ser catastrófico de uma maneira nunca antes vista no cenário eleitoral. Aí o âncora pergunta, você debateria com o Trump antes de setembro? E aí o Biden fala, não, eu vou debater com ele na data que está agendado, que é no mês de setembro, e isso já está pré-acordado. E aí ele devolve aquela retórica de ataque, por que vocês não falam do Trump? Ele insistiu isso durante toda a entrevista, sempre ele, quando se sentia acuado, passava para o ataque ao Trump, o que, repito, é uma mudança na estratégia de comunicação também do presidente Biden, que precisa ser mais agressivo, e eu acho que a equipe quis mostrar isso para ele, né? Para você convencer os democratas, você precisa adotar essa linha de ataque constante ao Trump, não adianta falar que você é um bom presidente, você tem que mostrar para o eleitor independente por que ele tem que votar em você e não no ex-presidente Trump. Vou continuar acompanhando toda essa repercussão, em breve também com um vídeo atualização sobre a convenção republicana. Certo, pessoal? Obrigado pela visita!